Olá, tudo bem? Professor Wesley, para dar sequência ao nosso estudo da mecânica, hoje vou falar para você sobre estática. E nós temos duas situações para analisar: a estática do ponto material e a estática do corpo extenso. Estática é a situação em que o corpo não se movimenta, né? Então o que a gente vai analisar são corpos em repouso, tá? O chamado equilíbrio estático é o repouso. Para pontos materiais, primeira situação, equilíbrio de ponto material, o que é que nós temos aqui? O equilíbrio de ponto material é definido pela primeira lei de Newton, e esse não tem muito segredo. A primeira lei de Newton é que vai estabelecer o que a gente chama de equilíbrio de translação. Quando um corpo se movimenta, ele pode efetuar dois tipos de movimento. Na verdade, ele pode efetuar uma combinação de tipos de movimento. Um movimento que o corpo pode fazer é o movimento de rotação. Rotação seria girar em torno de um eixo próprio, tá? Se eu pegar, por exemplo, essa régua aqui, ó, esse movimento aqui é um movimento de rotação. Ela está girando em torno de um eixo próprio, tá? Quando ela muda de posição assim, ó, esse movimento é chamado de translação. E translação não precisa ser numa trajetória específica, tá? Você aprendeu a primeira vez sobre translação, você aprendeu que a Terra translada em torno do Sol. Mas não é porque ela faz movimento circular em torno do Sol, é porque ela muda de posição e ela tem um eixo que fica numa inclinação constante durante esse movimento. Então isso é uma translação. Pode ser curvilíneo? Pode. Mas pode ser retilíneo, pode ser um movimento em zigue-zague, pode ter uma trajetória qualquer. Transladar é mudar de posição. Rotacionar é girar em torno de si mesmo. Agora, o corpo pode fazer um movimento combinado. Ele pode transladar ao mesmo tempo em que ele rotaciona, correto? O ponto material é o corpo cuja dimensão é desprezível. O tamanho dele não é considerado, então é como se fosse um ponto. E se a gente despreza as dimensões do corpo, obviamente ele não pode rotacionar, não há como ele fazer um movimento em torno de si mesmo, porque você desprezou o tamanho dele, então não faz sentido traçar um eixo para ele girar em torno de si mesmo. Então quando a gente fala em ponto material, o único equilíbrio que a gente analisa é o equilíbrio de translação. Aqui não faz sentido falar em rotações, porque o ponto material você desprezou o tamanho, então não tem como ele rotacionar. Tudo bem? E o equilíbrio de translação é definido, como eu falei, pela primeira lei de Newton, uma parte da primeira lei de Newton. Você se lembra que o enunciado completo da primeira lei de Newton diz assim: todo corpo tende a se manter em repouso ou em movimento retilíneo uniforme enquanto a resultante das forças sobre ele for igual a zero. É essa a situação. Só que, nesse caso, a primeira lei estabelece dois equilíbrios, né? Ela estabelece um equilíbrio de translação por repouso e um equilíbrio de translação por movimento retilíneo uniforme. Como a gente vai analisar a estática, né? Como eu te falei, nós vamos trabalhar com a estática, só me interessa a situação do repouso. E a situação do repouso, ela é definida por esse processo, né? A velocidade vetorial é nula, então ela é nula em módulo, direção e sentido. O vetor é nulo, né? É um ponto, tá? Então a velocidade é nula e a resultante das forças que atuam sobre o corpo é zero. Essa situação é o que nós chamamos de equilíbrio estático, ou simplesmente o corpo em repouso. Tranquilo? Perceba que não basta ter velocidade nula. É importante que ele tenha velocidade nula e a resultante das forças sobre ele seja zero. É nessa situação que um corpo está parado. Então, por exemplo, quando a gente pega um objeto, lança verticalmente para cima, a gente aprendeu que lá no ponto mais alto da trajetória, a velocidade do corpo é nula. Mas lá no ponto mais alto, esse corpo não está parado.
Por que que ele não está parado? Porque a velocidade é nula, mas a resultante das forças não é. A resultante das forças nesse ponto é a força peso. Então esse corpo não está em repouso, ele está efetuando uma inversão de movimento. Para estar em repouso, a velocidade tem que ser nula e a resultante das forças tem que ser nula. Isso quando a gente fala em ponto material. É suficiente que ocorram essas duas situações, tá? Aqui nós temos um exemplo dessa situação, tá? Eu tenho 3 fios, tem uma superfície aqui, ó, tem uma parede vertical, tem um teto horizontal e eu estou usando 3 fios, fio 1, fio 2 e fio 3, para sustentar, imagina que esse ângulo aqui é 90, ó, eles estão sendo usados para sustentar um bloco. Esse bloco não está apoiado, imagina que o solo está aqui assim, ó. Tá bom? Então esse bloquinho está suspenso e está sendo mantido em equilíbrio pela ação desses fios. Então eu vou fazer um exemplo numérico para você visualizar essa ideia. A massa desse bloco é 3 kg, a gravidade é 10, o ângulo lá em cima, formado com a superfície horizontal, tem seno 0,6, cosseno 0,8. Eu quero, na situação em que esse sistema está em equilíbrio, eu quero que você determine os módulos das trações T1, T2 e T3. Então, a tração no fio 1, no fio 2 e no fio 3. Tudo bem? Como é que a gente faz para determinar essa força de tração em cada fio? Eu vou começar representando as forças que atuam sobre o bloco. Depois que eu fizer a representação dessas forças, eu vou analisar o sistema impondo que a resultante das forças seja igual a zero. E eu vou fazer isso para você de duas maneiras. Existem duas formas da gente analisar equilíbrio de ponto material. Uma é conhecida como método das projeções e outra é conhecida como método da poligonal. As duas são equivalentes, na verdade são muito fáceis de compreender, tá? Eu vou te mostrar exatamente como funcionam as duas, tá bom? Mas primeiro nós vamos representar as forças que atuam nesse sistemazinho aqui, tá? Então primeiro, quais forças atuam sobre o bloco M? Nesse bloco nós temos a força peso aqui, vertical para baixo. E nós temos a força exercida pelo fio, que é uma força de sustentação, cujo módulo é igual à força de tração, que eu vou chamar então de T1. Tudo bem? Agora eu vou pegar o ponto de junção dos fios, aquele pontinho lá onde os 3 fios se encontram, tá? Que forças atuam sobre esse ponto de junção dos fios? Nós temos uma força T1 para baixo. Essas duas forças têm o mesmo módulo. Detalhe interessante, não vai afetar muito a resolução do seu problema, mas em termos de notação faz muita diferença. Eu normalmente não represento esses elementos vetorialmente, porque se eu fizer essa representação, tem que tomar muito cuidado com ela. Se você representasse aqui, por exemplo, ó, vetorialmente, T1, e aí você vem aqui e representa T1, essa representação ficou errada, porque o vetor que você chamou de T1 tem direção vertical e sentido para cima. Então esse vetor aqui não pode ser T1, porque ele não tem o mesmo sentido. Então se você fizesse uma representação vetorial, você teria que falar que esse vetorzinho aqui é menos T1. Tá? Os dois têm sentidos opostos. Como me interessa o fato deles terem o mesmo módulo,
eu não estou usando uma representação vetorial. Eu estou indicando que esse vetor tem como módulo T1 e esse vetor aqui de cima tem como módulo T1. É só para simplificar a representação, tá bom? Muito bem. Além da força T1 para baixo, nós temos o fio à esquerda exercendo uma força, puxando esse ponto para a esquerda. T3. E o fio inclinado, 2, exerce uma força puxando esse ponto em diagonal aqui, ó. T2. São exatamente essas forças de tração aqui, T1, T2, T3, que eu quero calcular, tá bom? Então, como ficam essas forças no sistema? Primeiro processo, então, eu vou analisar o bloco, tá? Primeiro, a gente vai pegar o bloco. Como esse bloco está em repouso, ele está em equilíbrio, a resultante das forças sobre ele tem que ser nula. Então, para que a resultante seja zero, essa força de tração T1 tem que ter o mesmo módulo da força peso. Essa é a primeira ideia. A força de tração T1 tem o mesmo módulo do peso. E com isso a gente já encontra a tração no fio 1. Vamos fazer essa representaçãozinha lá no bloco. Então, vai ficar assim, ó. No bloco, tração 1 tem o mesmo módulo da força peso. Esse corpo tem massa 3 kg com gravidade igual a 10. Então, massa vezes gravidade, tração 1, 3 vezes 10, portanto, a força de tração 1 vale 30 newtons. Muito bem. Agora, eu vou lá para o ponto de junção dos 3 fios. Essa primeira análise que eu fiz, tração igual ao peso, ela na verdade vai ser equivalente para os dois processos que eu vou te mostrar. Essa análisezinha aqui é a mesma, seja pelo método das projeções, seja pelo método da poligonal. Ela continua exatamente assim. Agora, eu vou analisar o ponto de junção dos 3 fios e vou então fazer de duas formas para você. E você vai perceber que elas, na verdade, são equivalentes. Então, primeiro, eu vou usar o chamado método das projeções. Como que é o método das projeções? Eu vou pegar o ponto de junção dos 3 fios e vou considerar esse ponto como sendo a origem de um sistema cartesiano. E então eu vou traçar, a partir dele, eu vou imaginar um eixo X e um eixo Y, aqui assim. Então, eu vou pegar as forças que forem inclinadas em relação a esse sistema de referência que eu usei para decompor. Toda força que foi inclinada para esse referencial que eu adotei, eu vou decompor. E no meu exemplo, você percebe que a única força inclinada ali é o T2, né? Então, eu vou fazer a decomposição do T2. E decompondo T2, eu vou encontrar uma projeção desse vetor na horizontal, que é um T2 projetado na direção do eixo X, e uma outra componente dessa tração T2 na direção do eixo Y. Então, nós vamos ter aqui uma outra projeção, que é um
T2 projetado na direção do eixo Y. E você vai perceber que esse ângulo aqui, ó, entre o T2 e o T2x é alterno interno com aquele ângulo superior lá, portanto, esse ângulo é alfa. Tudo bem? A partir do momento que a gente faz a decomposição, basta agora você analisar essas duas direções, o eixo x e o eixo y, e impor que a força resultante nessas direções tem que ser igual a zero, porque o sistema está parado. Então, na direção vertical, pelo método das projeções, nós teremos assim, ó, na direção vertical, nós temos apenas duas forças na direção vertical, né? O T1 e o T2 projetado em Y. Então, essas duas forças devem se equilibrar. Então, nós vamos ter o T2Y igual ao T1. Como é que a gente calcula a projeção T2Y? T2Y vai ser T2 seno de alfa. E isso vai ter que ser igual a T1. Então, nós teremos T2, o seno de alfa é 0,6. Isso é igual a T1, que é 30. E daqui nós concluímos que T2 é 30 dividido por 0,6, né? T2 é 30 dividido por 0,6. Isso vai dar 50 newtons. Então, a tração no fio 2 será de 50 newtons. Olha lá, ó. Nós já temos a tração no fio 1, 30 newtons, e já temos a tração no fio 2, 50 newtons. Agora, a gente vai pegar a direção horizontal. Na direção horizontal, que forças nós temos atuando na direção horizontal? T3 e T2x. Então, basta igualar essas duas para que a resultante seja zero. Então, T2x será igual a T3. Bom, mas o T2 em x é T2 cosseno de alfa, né? Ele é o cateto adjacente ao alfa. Então, nós teremos T3 igual a T2 cosseno de alfa. Então, T3 vai ser 50 vezes o cosseno é 0,8. Então, nós vamos encontrar 40 newtons, né? O T3 vai ter módulo 40 newtons. Então, eu tenho T1, 30, T2, 50, T3, 40 newtons. Pronto, eu descobri a tração em cada um dos fios usando o método das projeções. Tudo bem? Mas eu poderia fazer isso por um outro processo, que é o chamado método da poligonal. E o método da poligonal, você vai perceber que ele é equivalente a esse, tá? Para eu resolver o método da poligonal, como ele é relativamente pequeno, eu vou usar esse cantinho ali do lado do desenho, só para eu não apagar esse aqui e a gente poder comparar os dois, tá? Então, vamos usar esse espaço que a gente tem aqui para eu te mostrar essa ideia. Porque aí eu posso fazer uma comparação com os dois para você, tá? Ó, o chamado método da poligonal
método da poligonal é o seguinte. Você vai pegar os três vetores que atuam lá no ponto de junção dos fios, T1, T2, T3, e vai representá-los pela regra do polígono. Regra do polígono é para soma vetorial. É representar origem com extremidade, e o vetor resultante vai da origem do primeiro para a extremidade do último. É isso que nós vamos fazer. Só que a gente sabe que a resultante tem que dar 0. Então, eu vou representar esses vetores. Olha só, eu tenho a seguinte situação. Nós temos, vetorialmente, T1, que é vertical, para baixo. Nós temos T3, que é horizontal para a esquerda. E nós temos T2, que é diagonal para cima. T2 é aqui, ó. O ângulo formado entre T1 e T3 é 90. O ângulo formado entre T2 e a horizontal é alfa. E você percebe que como a resultante tem que dar 0, a poligonal que nós formamos, na verdade, é fechada. Quando a resultante não é 0, você se lembra que é assim, ó, você pega vetores e vai somando, né? Quem é o vetor resultante? Ele vai da origem do primeiro para a extremidade do último. Esse é o vetor resultante. Mas quando a resultante é 0, a origem do primeiro e a extremidade do último tem que coincidir. Então, T1 mais T2 mais T3. A origem do T1 coincide com a extremidade do T2. Então, nesse caso, a resultante é 0. Eu poderia ter feito uma outra ordem, tá? Não tem problema. Se a gente quisesse ter feito assim, ó, T1, T2, T3, ó. O efeito é o mesmo. A resultante seria 0, tá bom? E aí, quando você faz, olha eu aqui, quando você faz essa representação, agora você percebe que tem um triângulo retângulo, né? E olhando para esse triângulo, o que eu vou perceber? Olha só, o T1 é o cateto oposto ao alfa. O T2 é a hipotenusa. E o T3 é o cateto adjacente ao alfa. Então, se a gente usar, por exemplo, o seno de alfa, nós vamos obter isso aqui, ó. Seno alfa. Cateto oposto, T1, sobre hipotenusa, T2. E daqui nós tiramos que T2 seno alfa é igual a T1. T2 seno alfa é igual a T1. Dá uma olhada aqui, ó. T2 seno alfa é igual a T1. Percebeu? Isso é equivalente, então nós vamos encontrar, evidentemente, o mesmo resultado, né? T2 igual a 50. Então, daqui a gente conclui que o T2 é 50 newtons. É a mesma expressão que a gente tem aqui, né? T2 seno alfa é igual a T1, é equivalente, tá? E eu poderia agora fazer cosseno de alfa. O cosseno de alfa é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vai ser T3 sobre T2. Então, o cosseno de alfa, cateto adjacente, T3 sobre hipotenusa, T2. E daqui, nós vamos tirar que T3 é T2 cosseno de alfa. T3 é T2 cosseno de alfa.
que é exatamente a mesma relação, tá? Então, daqui você vai concluir, obviamente, que o T3 é 40 newtons, mesmo que a gente achou de lá, né? É a mesma expressão, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Pelo método da poligonal, aparece uma outra possibilidade, né? Você percebe que a gente conseguiria determinar o T3 usando o T1. Se você observar, ó, T1 é cateto oposto e T3 é cateto adjacente. Cateto oposto por cateto adjacente me daria tangente de alfa. Então, eu conseguiria calcular o T3 a partir do T1 usando tangente. Percebeu? Ó? Se a gente fizesse T1 sobre T3, a gente vai encontrar a tangente de alfa. Quem é a tangente de alfa? Seno sobre cosseno, né? Então, é 0,6, que é o seno, por 0,8, que é o cosseno. É 3/4, na verdade, né? Então, a gente encontraria assim, ó, T1, que é 30, é igual a T3 vezes a tangente. 3/4, ó. 30 por 3 vai ficar 10. 4 vezes 10 vai dar 40. Então, você vai encontrar o T3 também por esse processo, vai dar os mesmos 40 newtons, né? Só que por uma outra análise. No lugar de usar o T2, você vai usar diretamente o T1. Então, os dois processos são equivalentes. Método das projeções ou método da poligonal, eles sempre serão equivalentes, tá? O uso de um ou de outro vai depender do exercício, vai depender da facilidade que você tiver de identificar essas componentes ou essa representação vetorial. Tudo bem? Mas, de maneira geral, o equilíbrio para um ponto material é isso. É representar as forças que atuam sobre o corpo e impor que a resultante dessas forças deve ser igual a zero. Se a velocidade é nula e a resultante das forças é zero, o ponto material fica parado. Tudo bem? Tranquilo? Então agora é você praticar isso, né? Pegar exercícios de equilíbrio de ponto material e treinar a representação de forças, tá joia? Bom estudo para você, um abraço e até o nosso próximo encontro.